Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Conecta, direto de Florianópolis, da capital catarinense, com as informações do Legislativo catarinense. Eu sou Eduarda Demenech, aqui comigo também está o meu colega, o jornalista, comentarista da Alesc, Marcelo Espinosa. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde a quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao Conecta pelo sinal aberto da TVA, que está disponível na Grande Florianópolis e também em Blumenau. Ou ainda a opção pelo canal da Alesc no YouTube. O programa Conecta também é transmitido através da rádio UDESC nas cidades de Lages, Joinville e Florianópolis e também tem toda uma cobertura especial nas nossas redes sociais. E nós começamos essa edição aqui com a gente, já dando a honra da sua presença, a deputada Luciane Carminati. Muito bem-vinda, deputada. E para falar sobre educação, deputada que é presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, ontem tivemos uma sessão especial para comemorar os 60 anos da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Casa lotada, né, deputada? Muito bem-vinda. Obrigada. Exatamente, 60 anos, portanto, 6 décadas. Nós temos muito o que comemorar. São mais de 60 cursos de graduação, 50 cursos de mestrado e doutorado, mais de 200 grupos de pesquisa voltados às soluções que a população também exige e precisa, e mais de 2.000 grupos, programas, projetos de extensão. Ou seja, a nossa universidade pública, 100% pública, estadual, que é a nossa única universidade, tem uma entrega extremamente relevante em todas as regiões do estado. E eu diria, Eduarda e Marcelo, que não tem como a gente contar a história desse estado sem que nós falemos da nossa universidade pública. Portanto, casa cheia, tivemos também um momento muito interativo, que foi a presença de um robô que também foi desenvolvido pelo campus da UDESC de Joinville, e a presença de todos os ex-reitores e entidades, representação dos estudantes, técnicos e professores. Deputada, a senhora tem como pauta aqui na Assembleia, a principal pauta é a questão da educação, a defesa da educação, e a senhora tem atualmente alguns projetos em tramitação aqui na casa. Gostaria que a senhora destacasse aqueles que a senhora considera mais importantes que estão em tramitação. Então, eu quero primeiro destacar que os projetos que nós apresentamos, eles sempre são um resultado do diálogo que eu faço direto com os professores. Ou seja, eu não sento no gabinete e penso um projeto de lei sem considerar a realidade. E qual é a realidade hoje do magistério catarinense? Tem uma expectativa que a gente possa corrigir uma distorção na lei que trata da contratação dos professores ACTs. Imaginem que hoje, de cada 10 professores numa escola, mais ou menos 7 são contratados ACTs. E a gente já vivenciou momentos onde o professor, pai, mãe, ACT, tem um filho na UTI e a lei diz que ele não pode acompanhar o seu filho. Ele perde o contrato. Isso é de uma crueldade que não tem tamanho. A gente precisa corrigir isso e, portanto, um projeto de lei que trata dessa correção e também dos prazos para as provas de ACTs, para a gente não chegar no seguinte ano sem ter o quadro completo quando começa o ano letivo. Um outro projeto de lei é que trata dos efetivos, da carreira. Nós precisamos recuperar as carreiras, ter atribuições mais definidas e tanto o pessoal de sala, mas especialmente de fora de sala de aula, que acumula muitas tarefas e menos condições de trabalho, eles precisam também ter isso corrigido. Então, um PL que a gente chama dos efetivos, dos concursados. E nós temos um terceiro projeto de lei, que é o dos 14% dos aposentados, que embora o governo do estado enviou para essa casa uma mudança na cobrança da alíquota previdenciária, ela ainda não corrige toda essa injustiça, eu diria, que foi feito com o professor que depois de 30 anos de dedicação, ele perde salário quando ele se aposenta. Isso continua. Então, eu diria que esses 3, além de vários outros, mas são os 3 que nós estamos trabalhando muito e no diálogo com os deputados e também com o nosso presidente para que sejam matérias pautadas nas comissões.
Deputada, e falando da UDESC, né, qual que é a contribuição que a senhora acredita que a universidade ela tem deixado, isso falando de diversas regiões do nosso estado onde ela está presente? Então, se nós olharmos a vocação de cada região, né, você pega Joinville, a UDESC tem uma fábrica que é uma das maiores do Brasil dentro do campus Joinville, que serve de experimento, porque ela está vocacionada para a indústria e também para a indústria moveleira. Quando você olha para a UDESC em Lages, a medicina veterinária e os demais cursos semelhantes, eles são considerados os melhores do Brasil, com pesquisa de ponta, com clínica veterinária, com hospital veterinário. Quando você olha para o Oeste, a UDESC no Oeste tem o curso de zootecnia, tem o laboratório do leite, que já é uma referência, já que nós somos o 4º estado maior produtor de leite, e é a UDESC que tem um laboratório que garante todas as questões sanitárias, ele está sendo implementado, inclusive com a ajuda dos deputados da bancada do Oeste, sem considerar aqui que a zootecnia também ganhou premiações nacionais. E, além disso, a enfermagem no Oeste. Eu poderia falar de Birama, de Caçador, de Balneário Camboriú, aqui de Florianópolis, que tem toda uma construção no centro de reabilitação para as pessoas com deficiência e também na área da educação. Então, a UDESC é tudo isso e muito mais. Deputada, muito obrigada pela sua presença. Hoje ainda tem sessão aqui na casa, então ótimo trabalho aí para a senhora e para os demais deputados. Obrigada a vocês. Obrigada. Marcelo, agora a gente vai falar ao vivo com o nosso colega, o Paulo Miller, porque hoje ele acompanhou, Marcelo, uma sessão que falou e tratou sobre as pessoas com câncer aqui no nosso estado. Então eu vou chamar ao vivo o Paulo Miller, ele que acompanhou de perto, vai trazer todas as informações para a gente, o que foi debatido por lá. Muito boa tarde, Paulo. Oi, Duda, muito boa tarde para você, para o Marcelo, para quem está acompanhando ao vivo a programação da TV AL. Essa audiência ela foi aqui no plenarinho da Assembleia, aqui em Florianópolis, e ela justamente foi proposta pela Comissão de Saúde para debater as políticas públicas de atenção às pessoas que têm câncer aqui em Santa Catarina. Então, entidades da sociedade civil organizada, especialistas, deputados participaram desse encontro para justamente fazer esse debate. Além disso, né, essa audiência pública ela celebrou os 25 anos da AMUC. A AMUC, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Câncer, que foi fundada aqui em Florianópolis como um braço de apoio para essas pessoas que têm a doença em Santa Catarina. A diretora voluntária da AMUC, inclusive, ela trouxe um pedido de reforço aqui para essa audiência pública, para que o Estado diminua a idade que as mulheres possam ter direito a fazer a mamografia de graça pelo Sistema Único de Saúde. Hoje essa idade mínima é de 50 anos, a partir de 50 anos elas têm esse direito, mas a AMUC trouxe essa proposta e reforçou hoje aqui na audiência pública a importância de diminuir essa idade para 40 anos. Vamos ouvir então o que disse uma das diretoras da AMUC. A gente está aqui justamente para falar de uma lei que hoje as mulheres elas fazem o exame de mama, né, a mamografia a partir dos 50 anos. Nós estamos pedindo aqui na LESC que aqui no nosso estado de Santa Catarina seja a partir dos 40 anos. Por quê? Porque já existem estudos, né, que a maioria, mais de 50% das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, elas estão sendo diagnosticadas antes dos 50 anos. Então, se nós formos fazer esses exames a partir dos 50, ela vai ser diagnosticada tardiamente. E aí o tratamento é mais difícil, são famílias que são atingidas, né, com esse diagnóstico. Também foi debatido aqui durante essa audiência pública, aqui no plenarinho, na sede da LESC, a questão do crescimento da doença, né? O CEPOM trouxe os dados, as estatísticas do Centro de Pesquisa Oncológica aqui de Florianópolis, que demonstra que no ano de 2024 houve um aumento de 17% no número de consultas em relação a 2023. Já no primeiro semestre desse ano, o CEPOM registrou quase 39% de aumento no número de cirurgias oncológicas de alta e média complexidade, o que demonstra que a demanda está aumentando aqui no estado. Como eu falei, essa audiência pública ela foi proposta pela Comissão de Saúde e o presidente da Comissão de Saúde também falou com a nossa equipe hoje pela manhã. Vamos ouvir.
todas as ações que estão sendo desenvolvidas no sentido de melhorar cada vez mais esse atendimento a esses pacientes. Hoje já tem novas tecnologias, novos exames, sempre há uma exigência de aperfeiçoamento maior. Eu acho que essa audiência pública ela vem ao encontro disso para nós buscarmos sempre o atendimento aos pacientes catarinenses. O secretário de Saúde, o Diogo Demarque, também esteve aqui hoje pela manhã. Ele apresentou os números do governo do estado, especialmente na questão da estrutura que o estado tem e também dos atendimentos. Diz que a lei lá que determina o atendimento em até 60 dias, no caso de cirurgias, está sendo cumprida no estado. Atualmente, um percentual de 80% dos pacientes que precisam fazer cirurgia conseguem fazer essa cirurgia em até 60 dias a partir do diagnóstico. Claro que os resultados dessa audiência vão repercutir também aqui nos próximos projetos que devem ser protocolados na Assembleia Legislativa. Marcelo e Duda. Obrigada, viu, Paulo? Marcela, audiências assim que impactam diretamente a vida do catarinense. Hoje também, né, audiência lotada com muita gente interessada nesse assunto. Essa audiência tocou num ponto importante, que é a necessidade de você tratar da prevenção como forma de combater o crescente número de diagnósticos de casos de câncer no país e aqui em Santa Catarina também. Tanto que uma das deliberações feitas na audiência foi a implantação de um observatório do câncer em Santa Catarina, que seria com apoio do governo, da iniciativa privada, com o intuito de saber dados precisos, reais, um diagnóstico correto a respeito da situação do câncer aqui no estado. Para aí sim elaborar políticas públicas, não só para o combate à doença, mas principalmente voltadas à prevenção. Essa foi uma das deliberações dessa audiência. Lembrando que temos outra audiência hoje aqui na casa, Duda. Essa audiência que vai começar daqui a pouco às 4 da tarde, aliás, às 5 da tarde, ela trata sobre a aplicação da lei de combate à violência política de gênero nas câmaras municipais e órgãos públicos. É uma forma de tentar discutir uma audiência proposta pela deputada Paulinha para saber em que pé está a aplicação dessa lei que visa coibir qualquer tentativa de intimidação da mulher em participar de fato da política. Com certeza nós vamos acompanhar e amanhã tudo aqui no Conecta, na TVAL. E com a gente já está também o Rony Ramos, que vai trazer o que é destaque nas redes sociais da casa, ou seja, da LESC, mas também dos deputados. Rony, muito boa tarde para você, bem-vindo. Olá, Duda, Marcelo, você que nos acompanha. Hoje no quadro Deputado na Rede a gente destaca a atuação do deputado Thiago Zilli, que é do sul do estado, e ele fez um post sobre a destinação de cerca de 8 milhões de reais em emendas parlamentares lá para a região sul, extremo sul. E essa questão das emendas parlamentares, ela volta e meia, ela é discutida e debatida aqui na Assembleia Legislativa. É uma forma de os deputados poderem indicar ações e obras que o governo do estado deve executar em determinadas regiões do estado. Lembrando que todas essas emendas, elas também são aprovadas e passam pelo orçamento do governo do estado, que também é aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Você pode acompanhar mais acessando o Thiago Zilli no Instagram. E o destaque das redes sociais da Assembleia Legislativa no @AssembleiaSC é um quadro chamado Deputado Responde, onde os deputados respondem dúvidas dos nossos seguidores acerca de projetos de lei em tramitação aqui na casa. Um deles quer obrigar a execução do hino de Santa Catarina nas escolas aqui de Santa Catarina. É de autoria do deputado Fernando Krelin, que é do MDB, e ele responde a dúvidas dos seguidores acerca desse tema. Gerou bastante debate, polêmica, se essa obrigação deve ou não constar aí do currículo das escolas. Você pode acompanhar todos os debates lá no nosso Instagram, @AssembleiaSC. Obrigada, viu, Rony? Até a próxima. E as lavadeiras de Florianópolis, especialmente aquelas que ficam no Monte Serra, ali no maciço do Morro da Cruz, foram homenageadas aqui na LESC. Esse evento foi proposto pelo deputado Marquito, do PSOL. A Camila Levien acompanhou tudo de perto e traz também um pouco da história dessas mulheres aqui na região. Vamos acompanhar. O tempo não foi capaz de apagar da mente de Dona Darcy as músicas que embalaram o árduo trabalho. Menino Jesus nasceu nessa terra de Belém, e seu filho abençoado, abençoado, que aquela senhora tem.
A rotina de uma lavadeira é descrita por ela com riqueza de detalhes. Conta que a bica era compartilhada. Já a pedra tinha dona. A chamada pedra-sabão, que hoje está exposta na Praça do Morro da Caixa, era a preferida para deixar tudo limpinho e sem estragar a roupa. Foi assim que ela conheceu Antonieta de Barros. Ao lavar as roupas da ilustre educadora e deputada, encontrou também inspiração para mudar de profissão. Era uma época difícil, porque não tinha outro tipo de emprego, né? Ou era lavadeira ou era empregada doméstica. Como não tinha quem cuidasse das crianças, né, dos filhos, nós optamos a lavar roupa para fora. E tive como exemplo, porque meu tio morava na Fernando Machado, José Tábuas. Eu não tenho Tábuas, mas o meu pai é Florino Tábuas, tá? E era vizinhos da Antonieta. E como eram vizinhos, eu sempre estava lá, tanto da professora Antonieta como da professora Leonor. Então elas sempre falavam assim para mim: não importa ser negro, o que importa é você ter a sua coragem, o seu equilíbrio emocional. E trabalhar não é vergonha. Por mais humilde que seja, você é gente, são pessoas que merecem respeito, que merecem o carinho de todos e sempre ande de cabeça erguida. O Monte Serra, também conhecido como Morro da Caixa, se tornou estratégico para as lavadeiras por volta da década de 1920. As fontes de água em que as lavadeiras trabalhavam eram de duas nascentes do Rio da Bulha, uma no Monte Serra e outra no Morro da Cruz. O rio passava pela Avenida Hercílio Luz e pela Avenida Mauro Ramos, fazendo um percurso completo, sendo chamado de o Caminho das Lavadeiras. O som do canto das lavadeiras virou coisa do passado. A bica hoje é um monumento, uma memória de honra da comunidade que resiste aqui desde 1860. A vida que Dona Darcy e centenas de outras mulheres levavam virou história. E que história! Ela agora preenche as páginas de um livro infantil. A escritora Priscila Freitas deu uma nova vida no século XXI aos ensinamentos que eram passados de boca em boca entre os moradores. E lembra da história de que a pedra tinha dona? Tem um pouco também de mim nessa história, porque por muito tempo a gente está aqui numa pedra que particularmente é muito importante e significativa para mim, que é da minha bisavó. E aí eu entrelaço um pouco com essa curiosidade minha de perceber aonde que está localizado esse lugar, mas também algumas coisas, por exemplo, quando em um trecho da história, quando a menina se depara com a fonte e vê a poluição, ela, junto com a mãe, resolve fazer um mutirão. E aqui a comunidade, se a gente tem asfalto, posto, escola, foi tudo feito com um mutirão. Então eu coloco isso também na história, né? Resgatando e valorizando esse lugar e essas conquistas que a gente tem, mas do modo coletivo. O peso histórico inegável foi o que provocou a Assembleia Legislativa a promover um ato parlamentar em homenagem às lavadeiras de Florianópolis, em especial aquelas que desempenharam esse ofício na comunidade do Monte Serra, como a Dona Darcy. O deputado Marquito foi o responsável pela homenagem, que foi feita com o intuito de reforçar a memória local. Eu tenho uma relação muito próxima ali com o Monte Serra. Eu vi a florescer a recuperação e o resgate e a garantia dessa memória das lavadeiras. Essas lavadeiras têm suas histórias, elas têm uma relação muito próxima com o crescimento da cidade. Eram mulheres periféricas, negras, que atendiam a elite do centro, né? Então esse histórico ele é fundamental a gente garantir essa memória. Por isso a gente está homenageando essas 9 lavadeiras
4 em memória e 5 vivas, e com um objetivo principal, que é dar visibilidade a essas histórias, a essa memória. E assim a gente coloca um ponto final na edição de hoje do programa Conecta. Para ter mais informações do Parlamento Catarinense, é só acessar o site da Agência AL, agencial.alesc.sc.gov.br. E você também pode e deve seguir a Assembleia nas principais redes sociais: X, Instagram, Facebook, YouTube, @AssembleiaSC. Até a próxima.